Fala aí, galera, tudo bem? Tudo bacana? Tranquilo? Vamos dar então continuidade à geografia do Brasil, saindo agora aí da geografia física, que a gente veio trabalhando nas últimas aulas, não é isso? A gente fechou a parte de hidrografia no nosso último encontro e agora a gente vai partir aí para a parte demográfica e a parte econômica. Na verdade, o Saulo, né, já está trabalhando com vocês aí a parte econômica, a parte de agropecuária, e a gente vai começar agora aqui a falar um pouquinho da questão demográfica, a falar um pouquinho da questão da urbanização, de falar da industrialização dentro do Brasil. Então vamos para cá. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de urbanização, no Brasil. E quando nós falamos desse processo de urbanização dentro do território brasileiro, a gente já vai precisar de algumas informações sobre a industrialização do país e também já comentar alguns aspectos populacionais, alguns aspectos demográficos do território brasileiro. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar o que significa urbanização. Urbanização é quando a população urbana supera em números a população rural. Isso é urbanização. É quando a população que vive dentro da cidade vai superar em números a população que vive no campo. Isso no Brasil vai acontecer de que maneira? Vamos para cá. Aí nós precisamos lembrar da situação do Brasil em 1930. Vamos colocar aqui, ó. 1930. Até 1930, a maior parte da população brasileira vivia em áreas rurais. Por qual motivo? O Brasil era exclusivamente agroexportador, quer dizer que as grandes oportunidades de trabalho, as grandes oportunidades de emprego estavam no campo. A partir de 1930, você vai ter o processo de industrialização do Brasil. E o processo de industrialização é uma das principais causas do êxodo rural, da migração, do deslocamento das pessoas do campo em direção às cidades. E isso, a partir do momento em que o Brasil se industrializa na década de 30, esse processo de industrialização vai motivar esse intenso êxodo rural, fazendo com que as pessoas deixem o campo e sigam em direção às cidades, buscando a tão sonhada melhoria na qualidade de vida. Afinal de contas, dentro desse meio urbano, essa qualidade de vida ela tende a ser melhor. Então o Brasil de 1930, ele era um Brasil onde a maior parte da população, 70% da população brasileira, era população, olha só, rural, população rural. E apenas 30% da população do Brasil, população urbana. Com o processo de, vamos lá, com o processo de industrialização, com o processo da mecanização do campo, devido à situação fundiária do Brasil, lembra lá que você está estudando com o Saulo. Situação fundiária, concentração de terras nas mãos de uma minoria, inúmeros conflitos dentro do campo brasileiro, principalmente buscando a questão da reforma agrária. Mecanização do campo brasileiro, principalmente ali na década de 40 e 50, com a chamada Revolução Verde. Você, com esses fatores, você começa a ter no Brasil, olha só, um intenso êxodo rural. Um intenso êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo em direção à cidade. As pessoas saindo do campo em direção à cidade, deixando o meio rural e seguindo em direção ao meio urbano. Esse intenso êxodo rural no Brasil vai acontecer nas décadas de 30, 40, 50, 60 e quando nós chegamos na década de 70, olha só, 1970, vai ser o ano da nossa
urbanização. Vai ser o ano da nossa urbanização. É na década de 70 que pela primeira vez na história do Brasil a população urbana vai superar em números a população rural. É na década de 70 que o Brasil deixa de ser rural e passa a ser um país urbano. Nós podemos então falar dessa urbanização brasileira a partir da década de 70. Quando nós chegamos hoje, olha só os percentuais. Quando nós chegamos hoje, 2020, olha só os percentuais que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar hoje cerca de 15% apenas de população rural e 85% de população urbana. O que nós temos que perceber é a urbanização brasileira foi uma urbanização lenta ou foi uma urbanização rápida? A urbanização brasileira aconteceu de maneira ordenada ou desordenada? A urbanização brasileira, as cidades que começaram a crescer e a se expandir, o crescimento urbano, ocorreu de maneira planejada ou sem planejamento? E quais foram as consequências disso? É interessante que a gente perceba isso. O Brasil é um país subdesenvolvido, é um país subdesenvolvido. E nos países subdesenvolvidos, essa urbanização, assim como a industrialização, ocorreram de maneira tardia. E ocorrendo de maneira tardia, acabaram ocorrendo sem planejamento prévio. Então você teve uma industrialização e uma urbanização ocorrendo sem planejamento estrutural. Isso acaba fazendo com que as áreas urbanas no Brasil sejam áreas desprovidas de infraestrutura. Então vamos para cá, olha só. Quando nós falamos então da urbanização brasileira, o que é que a gente vai ter que lembrar? Vamos para cá. Vai ser uma urbanização rápida, vai ser uma urbanização desordenada, vai ser uma urbanização onde vai ser notada a ausência de, preste atenção aqui, infraestrutura urbana. Ausência de infraestrutura urbana. E quando nós falamos, vem para cá, de infraestrutura urbana, nós estamos falando de investimentos em saúde, em educação, em moradia, transporte e, puxar para cá, segurança. São os 5 pilares da chamada infraestrutura urbana. Olha para cá, segurança, saúde, educação, moradia e transporte. Quando você fala que uma cidade cresce sem infraestrutura, quando você fala de ausência de infraestrutura dentro de áreas urbanas, é porque esses setores aqui, eles não estão sendo bem atendidos. E isso, infelizmente, ocorre dentro da maior parte das cidades brasileiras. O Brasil é urbanizado, sim, mas boa parte das cidades brasileiras são desprovidas dessa infraestrutura. Isso significa dizer, vem para cá, olha só, que no Brasil ocorreu, olha o termo, uma macrocefalia urbana. Uma macrocefalia urbana. Um processo de inchaço urbano. As cidades receberam um grande contingente populacional devido a esse intenso êxodo rural. Quando as cidades recebem muitas pessoas, a tendência é que essas cidades não permaneçam do mesmo tamanho. Essas cidades elas vão ter que crescer. Ocorre então o chamado crescimento urbano. Crescimento urbano é o aumento do espaço físico da cidade. A cidade ela está crescendo, está ampliando a sua malha urbana. E Rodrigo, mas o que é essa malha urbana? A malha urbana é aquilo que forma a cidade. A cidade é formada por ruas, avenidas, bairros.
Quando a malha urbana está se expandindo, quando a cidade está se expandindo, a cidade está crescendo. Dentro do Brasil, houve esse crescimento, mas um crescimento sem planejamento. Então, os problemas estruturais, eles começaram a aparecer e foram ficando cada vez mais evidentes. É isso que nós chamamos de macrocefalia urbana, de inchaço urbano. A cidade, ela cresce, mas ela cresce sem infraestrutura. Essa macrocefalia urbana, esse inchaço urbano, acaba sendo refletido, olha outro termo aqui para você pegar e não esquecer, acaba sendo refletido no surgimento da chamada cidade informal, no surgimento da chamada cidade informal. O que seria essa cidade informal? É aquela área dentro do meio urbano, é aquela área dentro da cidade que, por não possuir essa infraestrutura oferecida de maneira satisfatória pelo governo municipal, acaba ficando dominada pelo chamado poder paralelo. O tráfico de drogas, o tráfico de armas, a prostituição, as chamadas milícias. Isso dentro do Brasil ocorre de maneira assombrosa, principalmente ali no eixo sul e sudeste do país, as primeiras áreas a se industrializarem, as primeiras áreas a se urbanizarem dentro do território nacional. Certo? Preste atenção, vou colocar aqui uma observação para vocês, para você pegar e não confundir. Quando a cidade ela cresce, ocorre um processo chamado de periferização. Quando a cidade cresce, ocorre um processo chamado de periferização. Surgimento de áreas afastadas do centro. Isso é uma periferia, uma área afastada do centro. Você não pode confundir a periferização com o processo de favelização. Não confunde. Não confunde esses dois processos aqui. A periferização é o surgimento de áreas afastadas do centro. Isso ocorre quando a cidade está crescendo, quando a malha urbana está se expandindo. Porque a tendência no início desse processo de crescimento urbano é que as áreas centrais elas sejam áreas mais caras e que as áreas periféricas sejam áreas mais baratas. É por esse motivo que quando essa população rural começa a chegar no meio urbano, ela acaba ocupando inicialmente, principalmente, as áreas periféricas, porque as áreas periféricas são mais acessíveis economicamente. O centro mais caro vai concentrar a classe A. Isso vai surgir as áreas periféricas. Quando você fala de favelização, você está se referindo a áreas sem infraestrutura urbana. Independente se é centro ou periferia. Uma área sem infraestrutura urbana é caracterizada como favela. E não esqueçam, se você for precisar escrever sobre favela, não usem esse termo. Usem ocupação urbana sem infraestrutura ou apenas comunidade. Ocupação urbana sem infraestrutura ou apenas comunidade. Dentro do Brasil, você tem um percentual muito grande de pessoas vivendo dentro de favelas, áreas desprovidas de infraestrutura urbana. Afinal de contas, a nossa industrialização rápida e desordenada gera essa macrocefalia urbana, gera esse inchaço urbano. Ok? Tranquilo? Já já eu volto com algumas definições importantes para a gente poder entender um pouquinho mais sobre urbanização e principalmente sobre a urbanização do Brasil. Já já eu volto.